seja louvado. Bem, irmãos, dou graças ao Senhor por Ele ter me chamado ainda nos dias da minha mocidade. Preparou uma das tuas filhas para ser a minha esposa, nos tem dado 3 filhos. Todos servem o Senhor na esperança da vida eterna. Meus genros, nora, na graça de Deus, hoje vai estar aqui meu filho e minha nora. Minha esposa veio congregar e conhecer aqui a congregação da Água Rasa. Irmão, muitas obras Deus tem feito. Quando a graça de Deus entrou na nossa casa no Paraná, mamãe era benzedeira, tiradeira de terço e parteira da região. E papai trabalhava na roça e era o bate-pau da polícia. E o delegado, ele era segundo delegado. E ninguém queria saber de crente, irmãos. Eu era jogador de bola, mocinho novo ainda. Mas um dia, uma nossa irmã sofreu um acidente com um espinho de laranja e furou a perna dela e deu começo de tétano. E aquela família muito querida, mamãe foi lá na intenção de benzer a irmã Flosina. Quando chegou na casa da dona Flosina, ela estava acamada, muita febre, a perna roxa. Eu estava lá na minha casa, arrumando na minha cozinha, e Jesus mandou vir benzer a senhora. Falou: não, dona Zefinha, não precisa. Eu mandei chamar o cooperador, nosso saudoso irmão João Batista, para vir me ungir, me orar e ungir. Não, dona Flosina, eu li a Bíblia também, meus filhos lêem para mim. Eu faço a mesma cura que Jesus fazia. Eu só benzo com o Pai Nosso. Não, dona Zefinha, não precisa. Ó, dona Flosina, se a senhora quer ou não quer, eu vou fazer o que Jesus me mandou. E a mão lá em cima da cama, ela colocou as 2 mãos sobre a irmã e rezou o Pai Nosso. De Jesus Cristo, essa é tua filha, está aqui em cima dessa cama. E eu senti de vir aqui benzer ela. Ela tem as filhas dela para ela criar. Liberta essa mulher, da tua filha, Jesus. Quando a mamãe fez essa reza, que era tradição, a irmã Flosina sentou na cama. Eu libertou ela por completo. A irmã Flosina olhou para a mamãe e disse: dona Zefinha, eu era para ser uma serva de Deus, só falta ser batizada. Não, dona Flosina, eu já fui batizado, eu tenho meu batistério. Já fui batizado. Não, dona Zefinha, batismo de criança não está na Bíblia. Então você precisa batizar. E mamãe veio com aquilo, irmãos. Mamãe ia lavar a louça, aquela voz da irmã Flosina falava no ouvido dela: você para ser uma serva de Deus, só pode ser batizado. Passou uma semana, ela chamou meu pai e disse: José, eu tô ficando doido, eu acho. Eu tô lá lavando roupa, a dona Flosina fala comigo: você para ser uma serva de Deus, só falta ser batizado. Eu tô lá levando almoço na roça, a voz fala comigo. Eu deito, essa voz está falando comigo. Minha mãe ficou meio perturbada, irmãos. Foi na cidade, minha irmã mais velha, tinha recém-casado. Lá da casa da minha irmã, ouviu um barulho de uma música. E os irmãos, o filho da irmã Flosina, tocava clarinete. Eu falei: é o filho da dona Flosina, eu vou lá na igreja dela. E me chamou minha irmã e entrou as 2 pela porta da igreja pela primeira vez. Quando a mamãe entrou, que viu as irmãs cobertas com véu, os irmãos do lado, os irmãos do outro, Deus visitou minha mãe e converteu ela naquela hora. Voltou crente para casa. No caminho falou para o meu pai: José, eu achei a igreja de Deus. Se você me permitir, só eu batizar nessa igreja, tá bom. Nem que nunca mais eu piso o pé dentro dessa igreja, mas lá é a igreja de Deus. Meu pai olhou para ela e disse: velho, antes, muito mais antes, eu fosse crente.
Eu aceito sim ser batizado, só que todo domingo você tem que ir na sua igreja. Irmãos, passou uns 15 dias, Deus chamou mamãe, batizou e começou a congregar. Não perdi um culto de domingo. No caminho, ela falava assim com meu pai, José, mas Deus falou hoje na boca do irmão fulano, assim, assim, assim. E foi irritando meu pai. O pai dizia, mulher, Deus não fala na boca de comedor de feijão, não. Você está doida da cabeça? Você estava doida mesmo. Agora você só fala desse Deus. Direto eu chego aqui, estava você ajoelhado e com esse pano na cabeça. E irmão, passou questão de 20, 30 dias. O papai estava no meio de um pasto, mexendo com um gato. O céu limpo. Irmão, sol estralando uma mão naquele solzão. E ele entrou e encontrou um animal, irmão, caído, que estava parindo. E aquela cria encalhou naquele animal. E ele começou a olhar para o animal e disse assim, mas como é que pode um animal tão bom desse, morrendo desse jeito? Não existe esse Deus no céu? Meu pai falava, minha irmã falava. Agora minha velha tem uma igreja de crente e disse, Deus fala lá. Se esse Deus existe de verdade, mostra para mim alguma coisa. Eu queria ver se esse Deus existe. Ô Deus, tu está aí no céu de verdade? Quando ele disse essa palavra, irmãos, deu um relâmpago no céu. E ele foi acompanhando os olhos com aquele relâmpago. E no meio do céu escreveu a palavra rei. Quando ele leu rei, Deus enrolou a língua dele. Batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, ele não viu, caiu de joelho. O Levi aqui que testemunhou, conhece muito papai e mamãe, homens de fé. Caiu de joelho, irmãos, e falava em língua. Quando lá para as 4 horas da tarde, que ele voltou um pouquinho em si, que ele olhou, o animal estava em pé. Glória ao nome do Senhor. E em volta dele tudo quebrado, dele pular ali, sapatear ali. Glória ao nome do Senhor. Pensava dentro dele, agora, como que eu vou chegar em casa chorando? Minha velha vai olhar para mim e ver eu chorar, nunca chorei. Glória ao nome do Senhor. Para resumir, irmãos, ele ficou ali até as 5 da tarde. Quando começou a escurecer, ele veio para casa, não queria demonstrar para minha mãe que estava chorando. Foi lá numa água, lavou bastante o rosto, entrou bem de costa para a mamãe. Foi pro quarto. Minha mãe percebeu. Quando ela entrou atrás, ele estava ajoelhado. O Senhor chamou na graça. Aleluia. Fomos expulsos da cidade que nós vivíamos por ser crente. Era uma família muito, irmãos queridos na cidade. Papai, com 4 anos de crente, Deus levantou ele para o ministério de diácono. É vivo até hoje. Está completando 92 anos. É diácono na cidade de Naviraí, vizinho do irmão Levi. Mamãe ficou enfermo no ano de 2020, quando começou a Covid. Mamãe foi acometida com essa enfermidade, até ainda não sabia bem o que era. E fomos levar ela para Dourados, ficou internada. Irmãos, e nós fomos reunir a família, porque achava que Deus ia recolher minha mãe. E pediu para não levar papai lá, porque irmãos completaram 70 anos de casado. E irmãos, não vai longe um do outro, sempre juntinho. Os irmãos entenderam a união dos velhinhos. Quando ia para orar para ungir alguém, meu pai falava, velho, é você que vai orar. Mamãe orava, papai ungia, e Deus ia fazendo obra. Deu Deus vista, cego. Irmão, não foi só um. Deus fez muitos milagres dentro da casa do papai.
Mas dou graças a Deus que, irmão, no ano de 81, Deus revelou para minha esposa a cidade de Rolim de Moura. Nós procuramos no mapa, não existia, relatório não existia, e nós ficamos 3 anos orando, novinho de casado, procurando essa cidade. Quando saiu, irmãos, projeto Rolim de Moura, não era nem cidade Rolim de Moura, era um projeto. O Senhor nos enviou para aquele lugar. Irmão, com as 3 crianças minhas, pequenininho, caçulinha tinha 6 meses, muitas malárias, muita enfermidade, mas o Senhor nos guardou ali naquele lugar, nos abençoou, prosperou o nosso caminho, irmãos, e pela graça de Deus estamos lá servindo ao Senhor. Se te contar uma obra aqui, irmão, eu fui atender uma Santa Ceia, irmãos, isso há uns quase 30 anos atrás. Aquelas estradas eram tudo picada, ia ter uma altura, às vezes ia carro, mas era a pé. Às vezes nós caminhávamos lá 30, 40 quilômetros a pé para atender a obra de Deus. E num lugarzinho, por nome Linha P14, em um município de Santa Luzia do Oeste, cheguei lá para fazer a Santa Ceia, estava na casa do cooperador. Irmãos, o irmão Mauri pediu um irmão bem de vida, um fazendeirinho bem situado, uma casa boa. E nós hospedados ali. E à noite fomos fazer a Santa Ceia. Quando encerramos a Santa Ceia, irmão, toda a irmandade visitando aquele povo, lá veio o irmãozinho, calçado, um chinelinho havaiana, a roupinha toda rasgadinha, toda furada, a camisa toda macetadinha. Ele veio chorando, aquele irmão, me abraçou e disse: ô irmão, eu queria tanto falar com o irmão. Irmãos, como que é seu nome? Me chamo Pedro, estou conhecido como Pedro Gamela. Ele fazia essas bacias de madeira. Irmão Pedro, eu precisava falar com o irmão, eu moveu meu coração. Ele vai pousar na casa dele, para ele falar, conversar com ele lá. Irmão Pedro, eu vou pousar na sua casa hoje, então, para nós conversar, tá bom? O choro dele aumentou mais ainda. Eu falei: senhor, deve ficar alegre, contente, né? Tá chorando mais? Eu falei: não tem nem um colchãozinho para você deitar em cima. Sentado na cama, e ele dizia assim: véia, Deus ama nós. Deus está na nossa vida. Olha o servo de Deus aí, ó, dormindo na nossa casa, nunca recebeu uma visita. Glória ao nome do Senhor, irmão. Por isso, irmãos, aleluia, visita, vai na casa do pobre. Você vai ver o que Deus vai fazer lá junto com vocês. Amados, quando eu vim embora com 1 ano e pouco, vai 2 anos, eu estou na rua, na cidade, a Mangraça veio correndo: ô Benedito, para um pouquinho, papai não esquece do irmão. Irmão, como é que você está lá, papai, mamãe? Ó, irmão, Deus fez um milagre com nós. A nossa lavoura de arroz deu tanto arroz, o papai comprou 10 alqueires agora. Vai ser a nossa terra. Papai, eu creio que o Senhor vai mandar um espírito embora da vida de alguém. Tem mais uma obra, mas vou deixar para outra vez. Irmãos, só mais essa. Os irmãos me perdoam, meu Salvador, os irmãos aqui, os mais antigos. A gente já está há alguns anos junto com vocês aí, né, irmão? Perdoa nós aí, que é difícil vir em São Paulo, né? Irmão, na reforma da Central Antiga de Porto Velho, eu atendi em Porto Velho na época, irmão, saudoso irmão Manuel, o ancião, ele gostava de mim. Eu
gostava de brincar com a mocidade, porque eu atendia na mocidade lá. Todo ano eu era 2, 3 vezes. Então eu fiz uma amizade muito grande lá em Porto Velho. Irmão Pedro Simão era diácono na época, eles fizeram a reforma. Irmão Benedito, você podia vir aqui atender uma busca de dons para nós aqui, na reabertura. Essa igreja tem uma acomodação dos enfermos na mesma igreja. Eu fui lá, irmão, na reabertura da reforma, fazer a busca dos dons. Estava lá atendendo e foi trazido um mocinho que estava derrubando o mato. E no derrubar o mato caiu uma árvore na coluna dele, quebrou 3 vértebras e ele ficou paralítico. E estava lá em Porto Velho e os médicos desenganou ele, diziam que não ia andar mais. Inclusive ele estava derrubando uma madeira na terra do meu cunhado, na fazenda do meu cunhado. E estava lá aquele mocinho na cadeira de roda. E Deus achou graça, irmãos, de entrar ali dentro. Um poder muito grande. Irmãos, e quando Deus dava na última oração, Deus mandou pela palavra que ia fazer uma grande obra naquele lugar. Irmãos, quando nós ajoelhamos para agradecer a Deus, até o irmão Emanuel Maunelzinho, que estava fazendo oração de agradecimento, que é um dos anciãos mais antigos de lá, estava orando a oração de agradecimento. Deus me mostrou, irmão, bem no meio da igreja, um tronco de uma árvore muito grande, cheio de raízes. Eu via que o povo queria arrancar aquela árvore de dentro da igreja. Falei, senhor, o que é isso aí? Falei, é um toco. Um toco. Quando corta a árvore fica o toco. O tronco nós chamamos lá de toco. Mas que toco é isso? Falei, é o toco da incredulidade. Meu povo não está crendo mais nos milagres. Eu vim aqui para arrancar esse toco da igreja hoje. Glória. Falei, senhor, então manda os teus anjos. O irmão desceu naquela visão, exército. O irmão de branco pegou aquele tronco, ergueu e levou para a porta do meio da igreja e saiu. Foi embora. Naquela hora eu voltei em si e falei, que coisa linda, Senhor. Mas quando o irmão terminou de orar, eu contei isso, igual estou contando para os irmãos aqui, sem aumentar, sem diminuir uma palavra. Quando eu acabei de contar, irmãos, daquela região, daquele tronco ali, o Senhor desceu com a presença, passou mais de 30 com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. E entre esses irmãos que o Senhor o batizou com a promessa, tinha um irmão com 3 meses de crente. Ele levantou de lá falando em língua, ele falando em língua, e aqui na frente onde estava o paralítico, ele estendeu as 2 mãos ao paralítico e disse, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele levantou com as pernas dele, aleluia, andou aqui na frente. No outro domingo eu estava atendendo na reunião da mocidade em Ariquemes. Esse moço levantou para agradecer a Deus com as suas pernas, está lá caminhando até o dia de hoje. Glória ao nome do Senhor. Eu trago saudações. Poucos dias estive na Bolívia ainda atendendo a obra de Deus, da minha cidade, da minha região. Desejo também levar as vossas saudações com a paz de Deus. Irmãos, eu tive um golpe muito doído nesse período do Covid. Creio que os irmãos ficaram sabendo de uma reunião que nós tivemos em Ji-Paraná. E vários irmãos foram contaminados com a Covid. Eu fui um desses. Eu e meu companheiro, nós fomos ordenados no mesmo dia, com o Valdecir, o irmão Jorge Cury, que nos ordenou, isso no ano de 87, impôs a mão na cabeça do irmão Valdecir primeiro, depois da minha. Trabalhamos 33 anos, 34 quase, irmão, numa comunhão perfeita, nunca tivemos uma discussão.
Ele era muito mais amigo meu do que os meus próprios irmãos carnais. Eu tinha uma honra muito grande por aquele irmão. E fomos acometidos junto com a enfermidade. Irmãos, eu fui internado, fiquei 5 dias. Ele também foi internado e foi encaminhado para Porto Velho. E nós se comunicávamos pelo WhatsApp. Ele falava: então, não estou aguentando, eu acho que Deus vai me levar. Foi as últimas palavras que ele mandou para mim pelo WhatsApp. O Senhor me libertou por completo e ele, o Senhor, achou graça em recolher. Irmão, foi uma separação muito dolorida. E agora, Senhor, o pessoal da vigilância sanitária, as autoridades sanitárias não permitiam fazer culto divino, nem abrir o caixão que era colocado. Irmão, na embalagem lá, e não podia nem abrir. E agora, Senhor, quantos anos junto, eu não poder despedir do meu companheiro. Fui orar, Deus falou no meu coração: convoca a Irmandade, faz um cortejo para ele, espera lá na estrada e acompanha o carro da funerária. Eu liguei para a saudosa Irmandalva, que você recolheu também. Falei: Irmandalva, qual que é o hino que uma avó desse mais gostava? Os talentos Jesus vos tem dado. Aleluia. Eu achei que era um grupo de uns 20, 30 carros, irmão, deu quase 400 carros. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor me colocou no coração e dizia assim: irmãos, nós vamos seguir. Eles vão parar de frente à casa dele com o carro da funerária. Vamos dar um período de 10 minutos até os carros pararem. O motorista sai de dentro do carro, só o motorista, o demais fica dentro do carro. E vamos cantar esse hino, os que estão dentro do carro e o irmão que está pro lado de fora, o motorista. A cidade inteira ouviu esse hino, irmão. Serviu de testemunho muito grande. Foi quase 400 carros cantando esse hino nas ruas da cidade, onde paravam os carros. O irmão saía de dentro do carro e cantava com toda a força. E aquele som zoou toda a cidade, que é pequena cidade. E com isso Deus deu um grande exemplo naquela cidade. Muitas almas chegaram por ver o testemunho da obra de Deus. Peço as vossas orações, nas minhas farei menções por todos. Trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado.